na boca de muita gente, né? Parece que o pessoal achou isso meio que um substituto para qualquer esforço para perder peso, né? Então seja bem-vinda aí, mas quem vai explicar isso pra gente é a doutora Daniele. Bem-vinda, então. Bom dia. Olá, bom dia a todos. Vamos esclarecer todas as dúvidas e vamos desmitificar esse medo da caneta emagrecedora. Vamos lá, então. O que é esse medicamento? É um medicamento, né? Para começar a conversa, é um medicamento. É um medicamento, vamos lá. As canetas emagrecedoras, elas foram fabricadas não pela estética, mas sim pela saúde. E eu sempre falo que quem vem pela saúde acaba ficando pela estética porque o emagrecimento é consequência. Então, ela veio para melhorar as alterações metabólicas. Certo. Colesterol alto, diabetes, triglicerídeo e reduzir esses problemas que as pessoas têm por causa também do ganho de peso e também por causa de doença. Ela também foi fabricada por causa do diabetes. Perfeito. E aí passou, porque perde peso, a ser utilizada com o exclusivo objetivo de perder peso. É exatamente, porque a caneta emagrecedora, ela age no hormônio que é produzido no intestino, que ajuda na saciedade, na regulação da insulina, na melhora da sensibilidade da insulina, e também ela veio para reduzir, para retardar o esvaziamento gástrico. Então, quando você faz uso dela, você tem saciedade. Você fica muito mais tempo sem comer. É aí que entra o quê? A nutrição. Aí a pessoa toma a injeção, não tem fome e não come. O que acontece? O que acontece? Além da perda de peso, que a gente sabe que vai acontecer. Só que na verdade, assim, eu falo que é uma perda de peso, não é um emagrecimento. Não significa que você está perdendo gordura. Porque quando você fica sem comer, o teu corpo entra em estado de alerta. É muito mais fácil você perder o músculo do que você perder a gordura. Perfeito. Então, inicialmente, a pessoa que fica sem comer, ela vai diminuir o volume do corpo, mas em massa muscular, não em gordura. Que não seria o ideal em nenhum caso. Exatamente, porque quando você fica sem comer, o corpo entrando nesse estado de alerta, ele vai buscar o músculo como fonte de energia. É onde vem a fadiga, o cansaço, a falta de memória, falta de concentração e principalmente a falta de vitaminas. E assim, o centro da fome é o mesmo da sede. Qual que é a principal reclamação de paciente que usa caneta emagrecedora? Ela perde a fome, ela não lembra de beber água. É onde ela desidrata. Tá? Isso é grave, Isso sério. É muito grave, é muito sério. É onde você consegue, na desidratação é onde você começa a falhar a concentração e a memória. Outra coisa muito importante, a falta de vitamina, porque se você não está comendo, você não está nutrindo o corpo. Eu dou 30 a 40 dias para esse paciente começar com queda de cabelo, começar com deficiência nutricional e fraqueza, e a principal reclamação de paciente que faz uso de caneta sem acompanhamento nutricional com nutricionista: intestino. Porque assim, ó, a caneta ela foi feita para ajudar a retardar o esvaziamento gástrico, certo? Então o teu intestino vai se tornar mais lento. Imagina um alimento que você normalmente, vamos dar um exemplo, que você comeria hoje e amanhã você vai eliminar ele através do intestino. Você fica 3 dias com ele no seu corpo. Então, esse retardamento do esvaziamento gástrico automaticamente vai retardar a evacuação. Perfeito. Então, é onde você acaba ficando com as toxinas no teu organismo e você vai fazendo o quê? A gente chama de disbiose. O que é disbiose? É uma alteração nas cepas, nas microbiotas naturais do teu intestino. E é onde você começa o quê? A inflamar o teu intestino e alterar a parede do intestino. Então, você começa a não absorver mais o quê? Os nutrientes. E acaba causando outros tipos de prejuízo. Mesmo que eu tenha iniciado por uma doença, tipo diabetes, por exemplo, que é grave, precisa cuidar mesmo. Se eu não tiver esse acompanhamento adequado, eu posso causar outros problemas de saúde. E sem contar que tem um grande problema que a gente precisa falar sobre isso, que é aonde você comprou. Quem indicou? Quem passou? Quantas miligramas? Quantas vezes por semana? Por quê? Como vai ser o desmame? Como que você vai parar de tomar essa medicação? Então, primeira coisa, você quer fazer uso da caneta emagrecedora por emagrecimento ou porque você está doente ou pelos dois? Médico. É o melhor, é o caminho, não é o melhor, é o caminho, o único caminho, por certo. Então, né? O médico vai fazer o quê? Primeira coisa, pedir exames de sangue, porque ele precisa saber se você já não tem ali uma deficiência de vitamina D, B12. Normalmente, quem está acima do peso está com ferritina alta, está com má absorção de nutrientes. Então, ele precisa também cuidar dessa parte nutricional para você introduzir essa caneta emagrecedora, porque o próximo passo é ficar sem fome. Perfeito. E se você fica sem fome e fica sem comer, você já vai ter menos nutrientes no corpo. Então, automaticamente, as suas vitaminas podem cair.
Fala, Milena. Sem contar que tá tendo aí muita circulação de canetas clandestinas, né? Que são compradas aí sem uma comprovação de onde veio, se realmente tem todos os componentes que é para ser. Então, assim, muitas vezes as pessoas não querem ir ao médico, querem emagrecer e se sujeitam a usar uma caneta que não sabe nem como que ela foi fabricada, né? Que muitas vezes é comprada no Paraguai, em outros locais, que não tem os mesmos critérios que a Anvisa, por exemplo, estabelece no Brasil. Exatamente. Por que que a Anvisa estabeleceu venda com receita médica? Justamente para o médico acompanhar esse paciente. Porque a automedicação, antes de ser nutricionista, eu sou farmacêutica. Então, eu falo com propriedade. A automedicação é muito perigoso, pode levar à morte. Então, vocês podem ver esses comentários que tem de muita gente que está tendo colateral, que está morrendo, que está com pancreatite, convulsão pela caneta emagrecedora, dificilmente está sendo acompanhada por médico. É uma questão nutricional na maior parte das vezes ali. Exatamente. Pelo menos no começo desses problemas que levam a isso. Né? Por exemplo, a pancreatite. Será que é por causa da caneta ou é porque ela ficou realmente sem comer? E aí o aparelho digestivo todo trabalhando sem nada. Tem paciente meu que quando começou a consultar comigo, primeiro ele tentou fazer uso sozinho, como vocês comentaram, às vezes uma do amigo, do colega do Paraguai, então não sabe a dosagem certa, qual horário usar, e aí não tinha o acompanhamento nutricional. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela comentou que ficou 3 dias sem comer absolutamente nada. Isso jamais vai ser uma coisa saudável. Exatamente. Né? E aí é o que eu falo, se você não tem fome, você não tem sede. Então, a falta da água, muitas vezes, é onde tem a ânsia de vômito e a dor de cabeça. Então, às vezes, não é a caneta que está fazendo mal para o paciente, é porque ele está sem comer e sem beber água. A enxaqueca também vem da falta da hidratação. Perfeito. Diga, Milena, pode falar. Com relação à gravidez ou possibilidade de engravidar, a caneta também traz algumas alterações no organismo com relação a isso? Sim. Inclusive, tem médicos que já estão até fazendo a prescrição dela para, por exemplo, pacientes que querem engravidar. Porque realmente ela melhora a tua alteração metabólica, ela melhora colesterol, triglicerídeo, insulina, glicose, que muitas vezes está impedindo você de engravidar. E como ela age no hormônio do intestino, causando essa saciedade, você conseguindo fazer uma alimentação melhor, muitas vezes vai proporcionar isso aí. Então, por exemplo, uma pessoa que tem medo de engravidar já tem que relatar: doutor, eu tomo tal medicação, tomo injeção de anticoncepcional, ou faço uso de contraceptivo via oral. Tem que informar o médico para saber como que ele vai cuidar dessa parte. Todo médico pergunta, primeira coisa, que outros medicamentos a gente toma, né, para passar qualquer novidade nesse sentido. Imagina um medicamento que é forte muitas vezes, não é? Sim. Que, como a senhora explicou, foi criado para tratar problemas de saúde e aí, de repente, é utilizado sem critério, sem receita, comprado de fonte não tão segura como poderia ser, né? Exato. Eu sempre falo assim, que a caneta emagrecedora, ela veio para tirar o sofrimento da dieta. Porque o que é o sofrimento do paciente que precisa emagrecer? Muitas vezes é a gula, a ansiedade e a vontade de comer sem fome. Então, quando você se sente satisfeito, porque ela dá essa sensação de saciedade, você não fica beliscando ao longo do dia. Perfeito. E se você procura um nutricionista para ele fazer um plano, você acaba comendo porque está no horário de comer e aquilo que o nutricionista proporcionou, porque você não tem vontade. E eu sempre falo que a comida de verdade não é ela que te engorda. O que te engorda é o obelisco. Muito bem. É aquela caloria vazia. Fora do horário, principalmente, né? Acaba não respeitando o próprio corpo, porque o ideal seriam as refeições nos horários adequados. E assim, quando você não sabe como comer, porque eu falo que a caneta ela vai te ajudar a tirar a ansiedade, né? E a gula. Sim. E a vontade de comer sem fome. E se você tem um plano nutricional, você vai aprender a comer por quê? Você vai conseguir colocar a quantidade certa de alimento no seu corpo, no horário certo. Então, se você comer aquela quantidade certa, a hora que você faz o desmame da caneta, você concorda que o seu organismo já está acostumado com aquela quantidade de alimento, e se você continuar com aquilo, vai ser o quê? Um estilo de vida. Não é mais uma dieta. Perfeito. E, inclusive, o depois, né, da caneta é o principal, talvez, para não recuperar. Porque se eu paro, eu corro o risco de recuperar. Exatamente. Então, assim, quando você faz uso dela, acompanhamento médico, acompanhamento nutricional. Por quê? Por causa da suplementação, certo? Qual é o segredo para você conseguir emagrecer com a caneta e não ter reganho? Comer certinho com proteína. O que ajuda na massa muscular? Proteína.
creatina, comer na hora certa, a quantidade certa. Quando você faz o desmame da caneta, que o seu corpo já está acostumado nessa quantidade de alimentação, você não tem reganho. Vai tranquilo. Né? E, inclusive até o paladar, sabia? Os pacientes relatam que quando faz uso da caneta, melhora o paladar. Por quê? Porque você começa a tirar aquele alimento industrializado, enlatado, embutido, Verdade. açúcar refinado, pizza, hambúrguer, sorvete. Então, quando você come comida mais natural, eu vou te dar um exemplo. Se eu te der um morango hoje, pode ser que você ache que o morango está azedo. Para mim, ele vai estar docinho. Porque o meu paladar já é de coisas mais naturais. Então, a hora que você tenta reintroduzir alguma coisa que você era acostumada antes da canetinha e da dieta, você fala, nossa, mas eu gostava tanto dele antes de emagrecer e agora parece que ele não está tão gostoso. Realmente, ele não está. não vai mais. É a evolução do paladar, é Que sobre bom. isso. Legal. Diga, tem só Milena. um questionamento aqui com relação ao que a senhora avalia ou indica entre a caneta ou, por exemplo, uma bariátrica. Porque muitas vezes a pessoa faz a bariátrica, às vezes chega a fazer até mais de uma vez, justamente porque o organismo passa por todo aquele procedimento durante o período que faz a cirurgia e tal, mas depois o hábito continua, né? O hábito anterior de comer demasiadamente e tudo mais e volta a ganhar peso. Você sabe que eu falo, esses dias eu estava conversando com um médico sobre isso. Eu comentei que a caneta emagrecedora, eu acho que ela veio para minimizar o número de pacientes na fila para bariátrica, tá? Por que eu explico isso? Porque a bariátrica realmente ela é mais agressiva, certo? Você dorme com uma cabeça de 120 quilos, vou dar um exemplo, e você acorda com um corpo que vai aceitar ali... Alimento para 60 quilos. Só que a tua cabeça não mudou. Então, assim, é em 24 horas. É de um dia para o outro, você dorme de um jeito e acorda do outro. Ajuste praticamente impossível, se for olhar bem, né? E aí, quando você faz o uso da caneta, com acompanhamento médico, que ele vai começar na dose certa, uma dose baixinha, né? Para o teu corpo ir adaptando. Então, esse emagrecimento é um emagrecimento mais saudável, ele é mais lento, né? Porque a eliminação da gordura não tem que ser em um mês. Ela tem que ser um estilo de vida. Sim. E o ambiente que você vive, as pessoas com que você convive e a vida social que você leva vai sempre existir. Todos os petiscos que a gente não deveria estar lá. E aí, a partir do momento que você aprende a comer, você aceita que você não fica refém do alimento. Perfeito. Você tem uma vida social, você aprende a dizer não satisfatoriamente. Você não se sente mal em falar não, porque você está bem com você mesmo, você já acostumou, você sabe que aquilo não vai te fazer bem. Mas uma coisa muito importante para falar da caneta emagrecedora. Tome muito cuidado com o alimento gorduroso e com álcool. Porque já que ele demora para fazer esse esvaziamento gástrico, imagina você tomar uma bebida alcoólica ou comer uma coisa extremamente gordurosa. É aí que a pessoa passa mal, é onde vem a diarreia, é onde vem o vômito, a náusea, a dor de cabeça, e aí sim ela não vai conseguir comer. Melhor caminho, orientação. Aqui perguntaram, eu preciso ir encerrando, que nós temos mais uma entrevista, ainda daria para falar 2 horas sobre isso. A pessoa diz que tem diabetes, colesterol alto e 9 quilos acima do peso. Estava querendo saber se pode. Então, no geral, para quem seria indicado? Seria indicado para quem realmente quer perder peso, tanto pela estética quanto pela saúde, né? Porque eu falo que se você vai pela saúde, a estética vem de brinde. Mas, gente, com acompanhamento médico. Jamais sozinho, porque a pessoa não sabe comer. E se ela não tiver um acompanhamento, a hora que ela desmamar, ela vai voltar no estilo de vida que ela tinha. O que vai acontecer? Ela vai ter o reganho. Estão pedindo o seu contato, se a senhora puder deixar. Acho que pode deixar no ar, né, Milena? Porque o pessoal quer conversar mais, tirar dúvida. Né? E tem gente que achou bem interessante lembrar que para fazer o uso da caneta tem que ter uma nutrição adequada. Sim. Posso passar meu número? Pode passar. É 669-9986-3654. 9986-3654. A quem precisar, a gente passa, e eu vou imensamente agradecer aqui, doutora Daniele Paes. A gente sabe que é um tema polêmico, né? Tem bastante informação muito bacana. É importante falar. Tem redes sociais também que possa... Daniele Paes Nutri. Paes com I, viu, gente? Paes com I. Perfeito. Obrigada, doutora. Obrigada pelo convite.